Eu estacionei 2 quadras antes da casa do Brandon porque a rua já estava tomada. O vento atravessava a gola do meu casaco e ficava ali, gelado, como se quisesse me lembrar de que ainda dava tempo de ir embora. Na mão esquerda, eu levava uma torta de abóbora que tinha feito na noite anterior. Na direita, 2 garrafas de seltzer. No peito, aquele aperto de sempre. Quem tem família complicada conhece esse aperto sem ninguém precisar explicar. O corpo aprende antes da cabeça. A casa estava cheia, quase 40 pessoas espremidas entre a sala e a cozinha, jogo passando na televisão, papel alumínio estalando, uma criança chorando no andar de cima, 2 outras correndo de meia pelo chão de madeira e alguém discutindo sobre estacionamento no corredor, como se aquilo fosse o assunto mais urgente do mundo. Caos normal. E o mal tinha cruzado a porta quando minha mãe me chamou. Minha mãe estava de costas para mim, cuidando da travessa de batata doce como se aquele fosse um jantar qualquer. Nate, Oi, mãe. Feliz Dia de Ação de Graças. a hipoteca vence na semana que vem. A gente já conversou sobre isso. Este mês eu não consigo. Não foi o pedido que me travou. Pedidos assim já faziam parte da rotina. O que me travou foi ela ter feito aquilo ali no meio da sala, com gente demais ouvindo. Então eu vou falar de um jeito que você entenda. Mãe, não começa. Ou você paga a hipoteca, ou vai embora. A casa inteira pareceu prender a respiração. Conversa cortada no meio, talher parando no ar, até as crianças deram uma desacelerada. Eu senti todos os olhos virando para mim de uma vez. Você está falando sério? Aqui? Na frente de todo mundo? Estou cansado de fingir que está tudo bem. Então a gente podia ter falado disso em particular. Em particular, eu já falei. Você é que sempre dá um jeito de escapar. Escapar. Eu passei anos resolvendo o problema dessa família. E vai continuar resolvendo, porque é isso que filho faz. Filho não é conta corrente. Não me responda assim. Lia, a esposa do Brandon, estava largada no sofá com um copo na mão e aquele sorriso de quem adora ver incêndio dos outros, desde que não seja no próprio quintal. Ué, se a sua clínica vai tão bem assim, isso nem devia ser um problema, né? Não faz isso, Lia. E eu não estou fazendo nada. Só estou curiosa para ver como você vai se virar quando parar de bancar o bonzinho. Isso não tem nada a ver com você. Tem sim. Quando a casa aperta, sobra para todo mundo. É engraçado. Pra mim sempre sobra primeiro. Não muda de assunto. Você vai pagar o que deve a esta família. E eu não devo nada. Não deve. Nós te seguramos quando você estava começando. Seguraram? Sim. E agora chegou a sua vez de devolver. Minha vez? Mãe, eu venho devolvendo há anos. Ah, por favor. Não finja que esse seu consultório é alguma grande coisa. Cuidado com o que você vai dizer. É um hobby de estalar ossos. Só isso. Ela falou alto. Alto o bastante para atravessar a sala e chegar até o pastor. Eu ri uma vez. Curto, sem humor nenhum. Foi isso ou deixar a vergonha me engolir ali mesmo? Nossa, essa doeu. Você acabou de chamar o meu trabalho de hobby? E chamei as coisas pelo nome. Eu estudei anos para abrir aquele lugar. E mesmo assim está aqui, sem conseguir ajudar a própria família quando precisa. Eu ajudei a própria família mais do que qualquer um aqui faz ideia. Então prove. Pague a hipoteca. Não, Então a porta está ali. minhas mãos começaram a tremer. Eu apoiei as duas no balcão para ninguém perceber. Do outro lado da sala, meu pai baixou os olhos para o copo como sempre fazia quando as coisas ficavam feias. Ninguém veio me defender. Ninguém disse que aquilo era injusto. Ninguém nem teve a decência de parecer surpreso. Certo. Certo o quê? Eu ouvi. Foi isso que você quis me dizer, não foi? Foi. Então pronto. Eu peguei meu casaco. Peguei as 2 garrafas de seltzer porque fui eu que paguei por elas. A torta eu deixei no balcão. Passei pelas cadeiras dobráveis, pelas travessas esfriando, pelas pessoas que me conheciam só de sorriso de igreja e cartão de Natal e fui em direção à porta. Não vai fazer drama. Não, hoje não. Se sair por essa porta, não volte sem dinheiro. Hoje eu estou saindo com uma coisa melhor. Eu não bati a porta, não fiz discurso, não dei a cena que eles queriam. Entrei no carro, fechei a porta, encostei a testa no volante e fiquei ali respirando por um tempo. A casa do Brandon parecia quieta por fora, como se nada tivesse acontecido lá dentro. Foi ali que alguma coisa em mim, alguma peça que já vinha funcionando no limite havia muito tempo, simplesmente desligou, sem barulho, sem uma explosão. Como uma máquina cansada que decide, em silêncio, que o turno acabou. Meu nome é Nate. Tenho 33 anos. Sou quiroprático e tenho uma clínica pequena que cheira a eucalipto e a um bálsamo barato que eu compro em caixa porque os pacientes gostam e custa um terço do original. Não é um lugar sofisticado. Tem equipamento decente, certificados na parede e uma sala de espera com cadeiras mais confortáveis do que parecem. E eu construí aquilo em 6 anos, consulta por consulta, encaixe por encaixe, feira de saúde por feira de saúde. Aprendi a lidar com faturamento de convênio às 2 da manhã.
Levei marmita quase todo dia. Trabalhei em 2 unidades ao mesmo tempo quando precisei. Atendi gente que passava o dia inteiro em pé e só queria conseguir virar o pescoço sem sentir pontada. Por isso, o que ela disse na frente de todo mundo não foi só crueldade. Foi mentira. E o pior é que aquela cobrança não caiu do céu. Ela vinha sendo construída havia anos. É assim que alguém vira o banco da família. Não acontece num pedido grande. Acontece em 100 pedidos pequenos, todos razoáveis o bastante para você dizer sim e seguir em frente. Eu tinha 28 anos quando começou de verdade. A clínica ainda estava se firmando, eu ainda contava cada semana boa como vitória e minha mãe me ligou perto do fim da tarde. Filo, a conta de luz ficou curta. É só até sexta. Quanto falta? 60. Eu transfiro agora. Eu te devolvo na sexta, prometo. Tudo bem. Sexta chegou e passou. Depois veio outra sexta. Eu nunca vi aquele dinheiro de volta e não cobrei, porque $60 parecia um pouco demais para virar assunto entre pessoas que eu amava. Brandon, meu irmão, sempre teve o talento irritante de falar de desastre como se estivesse comentando a previsão do tempo. Meu carro parou de vez. O que aconteceu? A oficina disse que fica em 800. Sem isso, eu não trabalho amanhã. Você precisa do carro mesmo? Preciso. Tá, eu pago. Eu te devolvo assim que respirar. Não esquenta. Ele não devolveu. Eu também não cobrei. Na época, parecia pequeno. Na época, quase tudo parecia pequeno. Depois vieram os pedidos que já nem soavam como pedidos. Vinham prontos, embalados como urgência, como se o simples fato de a família precisar tornasse automático que eu ia resolver. Se o pai precisa de pneus antes do inverno. Quanto ficou? Mas do que a gente consegue agora? E eu vejo isso. O seguro não cobriu a minha coroa dentária. Certo. Eu também estou sem aquele remédio. Eu pego amanhã. As crianças precisam de material para a escola. Manda a lista. O mês apertou. A geladeira morreu. Eu compro outra. Não faz cara feia. Família ajuda família. E eu não fiz cara feia. Então não faz disso um assunto. Não estou fazendo. Essa era a parte mais perigosa. A linguagem mudava antes de eu perceber. Só desta vez virava o de sempre. Eu te devolvo virava silêncio. Não faz disso um assunto queria dizer não menciona nunca mais. Família ajuda família queria dizer ajuda sem contar, sem lembrar, sem limite. E eu dizia sim. Sempre sim. Porque, em algum lugar pelo caminho, eu aprendi a confundir amor com sacrifício. Se eu podia resolver, eu resolvia. Se eu estava cansado, eu escondia. Se doía, eu dizia a mim mesmo que era temporário. Eu comprava mercado quando o salário deles encurtava, pagava conserto, remédio, aluguel emergencial, material escolar, o que aparecesse. Um valor aqui, outro ali, depois outro e mais outro. Quando eu pensava por alto naquela noite no carro, o número já estava perto de $72.000. Talvez mais. Eu nunca sentei para somar direito porque uma parte de mim não queria ver o total. O problema é que a minha família já não tratava aquilo como ajuda. Tratava como infraestrutura, como se eu fosse uma peça fixa da casa, igual luz e água. Quando alguma coisa apertava, todo mundo olhava para mim. Não porque eu fosse o mais velho, não porque eu fosse o mais forte, só porque eu costumava dizer sim. E eu dizia sim enquanto tentava fazer minha própria vida andar. Eu saía cedo, fechava a clínica tarde, aprendia sistema de cobrança sozinho, aceitava encaixe de última hora, trabalhava fim de semana em evento comunitário, guardava o que dava e entregava o resto. Eu dizia a mim mesmo que era uma fase, que quando as coisas estabilizassem, eu respiraria. Só que as coisas nunca estabilizavam. Sempre surgia outra urgência, outro aperto, outro favor que não era favor. Naquela noite, com o motor desligado e as mãos ainda frias no volante, eu percebi uma coisa simples e horrível. Eu não estava voltando para casa pensando em como ajudar de novo. Eu estava voltando para casa pensando em quanto já tinham arrancado de mim. E, pela primeira vez em anos, essa ideia não me trouxe culpa, me trouxe calma. Quando enfim levantei a cabeça, eu já sabia qual seria o meu primeiro passo. Eu ia para casa. Ia abrir as pastas, os extratos, os comprovantes que eu tinha largado em gavetas e caixas por tempo demais. E no dia seguinte, ninguém naquela mesa ia gostar do que eu tivesse para mostrar. E eu tinha orgulho do que estava construindo. Não porque fosse grande, porque não era, porque era meu. Cada cadeira na sala de espera, cada certificado na parede, cada paciente que voltava, tudo tinha sido levantado peça por peça, turno por turno, consulta por consulta. Eu gostava disso de verdade. E, enquanto eu fazia a minha vida andar desse jeito, a minha família foi aprendendo outra coisa. Exatamente quanto peso eu conseguia carregar antes de começar a andar mais devagar. Em algum momento, eu abri uma planilha e dei um nome que hoje parece piada de tão otimista. Family Loans. E eu colocava valor, data, motivo e uma coluna para pagamento.
reembolso até sexta. Reembolso no fim do mês. Reembolso quando cair o pagamento. A data chegava, passava e nada entrava. Eu apagava a esperança e deixava a célula vazia. Não escrevia não pago porque aquilo me parecia definitivo demais. Vazio ainda me deixava fingir que era só atraso. Minha mãe virou a administradora da minha culpa. Ela nunca perguntava como a clínica estava, quantos pacientes eu tinha atendido, se eu estava cansado, se eu tinha algum plano para mim. Ela perguntava outra coisa. O que você consegue fazer este mês? E se eu demorasse um segundo a mais para responder, ela já vinha com o pacote pronto. Nós te seguramos quando você não tinha nada. Família ajuda família. Seu irmão tem filhos. Meu pai assistia tudo em silêncio. Ele gostava de chamar isso de paz. Eu não. Para mim era covardia com coluna reta e cara de homem calmo. O Brandon nem sempre foi assim. Essa é a parte honesta que eu não posso pular. Quando a gente era menino, ele era a pessoa que me cobria quando eu quebrava alguma coisa, empurrava metade do pão para o meu prato por baixo da mesa, me defendia sem fazer discurso. Depois a vida adulta caiu em cima dele como ferrugem. Primeiro devagar, depois de uma vez. Ele cansou, começou a depender e ficou envergonhado demais da própria dependência para encarar o tamanho dela. Vergonha deixa muita gente mole. E gente mole é fácil de dobrar quando aparece alguém que sabe onde pôr a mão. Lia sube cedo. Ela falava como quem já entrava no meio da conversa correndo. Áudio, ideia, pressa, promessa, oportunidade. Uma semana era assinatura de vela artesanal. Na outra, revenda de importado. Depois, parceria de marca. Depois, consultoria numa área que ela mesma tinha inventado no mês anterior. Nate, escuta até o fim. Desta vez está redondo. Você disse isso da última vez. Porque da última vez faltou signing. Agora tem timing, tem margem, tem imagem, tem mercado. Lia. Não, sério. Ouve, a gente está montando uma marca de bem-estar. E o teu nome ajuda. Meu nome? A tua licença. Minha licença de quiropraxia. Exato. Quando vem alguém licenciado, levam a sério, abre porta, passa credibilidade. Você quer colocar a minha licença num negócio seu para parecer mais confiável? Eu quero aproveitar um ativo que a família já tem. Não, Nem para conversar? nem para conversar. Incrível. O incrível é você me pedir isso sem sentir vergonha. Ela ficou quase 2 semanas me tratando como se eu tivesse sabotado a vida dela. Eu ainda tentei fazer o que um adulto faria. Imprimi planilhas. Sentei com orçamento mensal, coluna de dívida, gasto fixo, entrada real, parcela possível, data de retorno, papel de verdade, tinta da minha impressora, números que não gritavam nem mentiam. Espalhei tudo na mesa da cozinha do Brandon numa tarde de domingo. Se vocês quiserem, eu posso ajudar a organizar isso. Organizar o quê? O dinheiro de vocês. Meu Deus, lá vem. Não é crítica. É só pra gente ver o que entra, o que sai e o que dá pra cortar. A gente já sabe no que gasta. Então me explica por que todo mês vira emergência. Nate é Citon. Não é tom, é planilha. Professor. Lia? Não. Não, porque é isso mesmo. Você chega com tabela, coluna, caneta e acha que resolveu a vida dos outros. Ninguém resolve nada se continuar gastando como se o dinheiro aparecesse sozinho. Você está sendo condescendente. Eu estou tentando ajudar. Não, você está fazendo a gente se sentir pequeno. Os números não fazem ninguém se sentir pequeno. Eles só mostram o tamanho do problema. Viu? Exatamente esse tipo de coisa. Naquela casa, o número virava crueldade no minuto em que parava de servir de desculpa. O grupo da família era pior porque cabia no bolso. 23 pessoas, foto de bebê, receita de sobremesa, figurinha sobre gratidão, vídeo de pastor, meme sobre o tempo de Deus. E, cedo ou tarde, vinha o pedido. Ficamos apertados este mês. Só até cair o pagamento. É literalmente temporário. Quanto? 2.000 resolveriam. 2.000, eu não consigo agora. Uau! Só isso. Uau. Uma palavra. Sem ponto. Sem explicação. Sem mais nada. E o grupo morria na mesma hora. Ninguém mandava figurinha. Ninguém mandava coração. Ninguém dizia calma. Ficava só aquela palavra sentada na tela, me olhando de volta. Eu voltava para o consultório e tentava me concentrar na ficha do próximo paciente enquanto o celular parecia mais pesado no bolso. Durante anos eu me disse que aquilo não era manipulação. Era. Na primavera passada, Lia pediu $5.000. Não foi pedido jogado no ar. Ela mandou um PDF. PDF mesmo. Título, setas, bullet point, previsão e uma seção inteira com a palavra sinergia escrita como se isso pagasse conta. Eu deixei tudo claro. É ponte de caixa. Assim que o contrato fechar, volta. Se a gente não passar por este mês, complica feio. Complica como? Despejou. Você é a única opção real que eles têm. 5.000 é muito dinheiro. É investimento na sobrevivência. Não fala assim comigo. Nate, eu sei como isso soa. Eu também não queria estar te pedindo isso.
Só que eu não tenho outra saída agora. Você sempre fala como se fosse a última vez. Então vai deixar seu irmão cair? Não faz isso. Estou perguntando. Não. Você está me empurrando. Porque você sabe que consegue. Meu pai estava ali, sentado, quieto, como sempre. E eu fiz a transferência. Quase um mês depois, Lia postou uma foto em frente a um SUV de luxo alugado. Filtro quente, sorriso de vitória. Legenda sobre correria, disciplina e a grind nunca parar. Eu fiquei olhando para a foto por um minuto inteiro, tentando entender se ela realmente achava que eu era burro ou se já tinha se acostumado tanto a me usar que nem fazia mais esforço para esconder. No fim, as duas coisas me pareceram possíveis. Foi a primeira vez que eu me senti idiota de um jeito que não só machuca, queima. Em maio, eu comecei a dizer não em pedaços menores. Esta semana não dá. A folha está apertada. Essa eu não consigo cobrir. Agora não. A cada não, eles ficavam menos simpáticos. Você está egoísta. Nossa, como você anda frágil. Uma tia, que eu quase não vejo, ligou para a clínica no meio da tarde. Eu atendi achando que era paciente. Clínica do Dr. Nate? Boa tarde. A voz dela veio doce daquele jeito que já nasce falsa. Ela nem perguntou como eu estava. Só disse que tinha ouvido umas coisas e queria saber se eu ainda fazia aquela coisa de coluna. Eu fiquei olhando para a parede depois da ligação terminar, com o telefone ainda na mão. Aí veio o dia de ação de graças. Minha mãe resolveu me fazer de exemplo na frente de todo mundo. Depois que eu saí da casa do Brandon naquela noite, eu fui para o apartamento, sentei na cozinha escura e deixei o grupo explodir sem tocar no celular. A tela vibrava sobre a mesa de madeira, zumbido longo, depois silêncio, depois zumbido de novo. Parecia um bicho preso debaixo de vidro. Eu não abri nada. Às 2h13 da manhã, eu levantei. Abri o arquivo de metal. Puxei extrato bancário, comprovante de transferência, captura de Venmo, recibo dobrado, papel guardado no impulso, a planilha. Liguei a impressora. O barulho do papel puxando no silêncio da cozinha parecia mais alto do que devia. Folha atrás de folha. Eu ainda estava de casaco. O café que eu tinha esquecido na bancada já estava frio quando eu sentei. Comecei a separar tudo na mesa. Brandon, Carol, sem retorno. Coroa dentária da minha mãe. Sem retorno. Hipoteca emergenciou, sexta-feira à tarde, ligação no meu horário de almoço dizendo que o banco ia mandar aviso. Retorno parcial de $300. Menos do que eu tinha perdido de tempo, taxa e paz. Imposto da propriedade. Paguei para impedir penhora. E eletrodomésticos. Comprados por mim. Depois resumidos em conversa de família como Nate, ajudou um pouco. Em certo ponto, meu dedo parou no extrato do cartão da clínica. Tinha duas cobranças que eu não tinha notado na época. Uma de 190 e poucos, a outra de 90. Nenhuma explicação. Nenhum recibo. Nenhuma mensagem. Só o valor saindo. Eu puxei o marca-texto e passei por cima das duas até o amarelo quase rasgar o papel. No topo da pilha, com caneta preta grossa, eu escrevi: Toto documentado, $72.480. Sem mercado. Sem gasolina. Sem presente de aniversário para sobrinho e sobrinha. Sem umas pequenas coisas que somem na memória dos outros e ficam no extrato de quem pagou. Só o que eu podia provar. Às 3h41 da manhã, a mesa da minha cozinha estava coberta de papel, marca texto aberto, clipe torto, caneca fria e 5 anos da minha vida espalhados em ordem cronológica. Eu peguei o celular, abri o aplicativo de notas e escrevi: Eu amo vocês. Acabei de ser o banco de vocês. Fiquei olhando para a frase em silêncio. Não era bonita. Não era elegante. Era só verdade. O amanhecer veio cinza, liso, sem decidir se queria chover ou só ficar feio. Eu devo ter dormido umas 3 horas, e mal isso. Quando eu quase apagava, alguma coisa subia de novo. Uma data vazia na planilha, a foto do SUV, a cara da minha mãe dizendo hobby de estalar ossos sem piscar. O despertador tocou. Eu desliguei no primeiro zumbido. Fiz café forte demais. Tomei sem sentir gosto. Me vesti. Organizei tudo numa pasta. E fiquei sentado à mesa por mais alguns minutos antes de sair. Eu não estava nervoso. Já tinha passado dessa parte. Quando a gente finalmente decide largar um peso, o corpo não treme, só fica cansado. O bairro do Brandon parecia mais triste de manhã. As decorações da noite anterior já estavam cedendo. Abóbora de plástico torta no gramado. Balão meio vazio no corrimão. Papel alumínio e prato descartável enfiados em saco de lixo na calçada, como se a casa inteira quisesse fingir que a noite anterior não tinha acontecido. Eu bati na porta. Estava destrancada. Lia estava no sofá, enrolada num cobertor, rolando a tela do celular com o polegar. Brandon estava em pé diante da geladeira aberta, braços frouxos ao lado do corpo, olhando para dentro como se a resposta para a vida dele pudesse aparecer atrás do leite. Minha mãe já estava lá.
Quando me viu, cruzou os braços no mesmo instante. Ah, ótimo. Ele caiu na real. E eu não respondi. Entrei. Passei por ela. Passei pelo Brandon. Passei pela Lia. Ninguém perguntou o que tinha na pasta. Acho que, por um segundo, os três sentiram o peso antes mesmo de ver. E eu puxei a pilha de dentro. E deixei tudo cair sobre a mesa da cozinha. O som foi seco. Ninguém falou nada. Pela primeira vez em 5 anos, o peso não estava comigo. E eu tinha orgulho do que estava construindo. Não porque fosse grande, porque não era. Porque era meu. Cada cadeira na sala de espera, cada certificado na parede, cada paciente que voltava, tudo tinha sido levantado peça por peça, turno por turno, consulta por consulta. Eu gostava disso de verdade. E, enquanto eu fazia minha vida andar desse jeito, a minha família foi aprendendo outra coisa. Exatamente quanto peso eu conseguia carregar antes de começar a andar mais devagar. Em algum momento, eu abri uma planilha e dei um nome que hoje parece piada de tão otimista: Family Loans. Eu colocava valor, data, motivo e uma coluna para pagamento. Reembolso até sexta. Reembolso no fim do mês. Reembolso quando cair o pagamento. A data chegava, passava e nada entrava. Eu apagava a esmensa e deixava a célula vazia. Não escrevia não pago porque aquilo me parecia definitivo demais. Vazio ainda me deixava fingir que era só atraso. Minha mãe virou a administradora da minha culpa. Ela nunca perguntava como a clínica estava, quantos pacientes eu tinha atendido, se eu estava cansado, se eu tinha algum plano para mim. Ela perguntava outra coisa. O que você consegue fazer este mês? E, se eu demorasse um segundo a mais para responder, ela já vinha com o pacote pronto. Nós te seguramos quando você não tinha nada. Família. Ajuda a família. Seu irmão tem filhos. Meu pai assistia a tudo em silêncio. Ele gostava de chamar isso de paz. Eu não. Para mim era covardia com coluna reta e cara de homem calmo. O Brandon nem sempre foi assim. Essa é a parte honesta que eu não posso pular. Quando a gente era menino, ele era a pessoa que me cobria quando eu quebrava alguma coisa, empurrava metade do pão para o meu prato por baixo da mesa, me defendia sem fazer discurso. Depois a vida adulta caiu em cima dele como ferrugem. Primeiro devagar, depois de uma vez. Ele, quem sou, começou a depender e ficou envergonhado demais da própria dependência para encarar o tamanho dela. Vergonha deixa muita gente mole. E gente mole é fácil de dobrar quando aparece alguém que sabe onde pôr a mão. Lia sube cedo. Ela falava como quem já entrava no meio da conversa correndo. Áudio, ideia, pressa, promessa, oportunidade. Uma semana era assinatura de vela artesanal. Na outra, revenda de importado. Depois parceria de marca. Depois consultoria numa área que ela mesma tinha inventado no mês anterior. Nate, escuta até o fim. Desta vez está redondo, Você disse isso da última vez. porque da última vez faltou timing. Agora tem timing. Tem margem. Tem imagem. Tem mercado. Lia, Não, sério. Ouve. A gente está montando uma marca de bem-estar. E o teu nome ajuda. meu nome, A tua licença. minha licença de quiropraxia. Exato. Quando vem alguém licenciado, levam a sério. Abre porta. Passa credibilidade. Você quer colocar a minha licença num negócio seu para parecer mais confiável. Eu quero aproveitar um ativo que a família já tem. Não, Nem para conversar. nem para conversar. Incrível. O incrível é você me pedir isso sem sentir vergonha. Ela ficou quase 2 semanas me tratando como se eu tivesse sabotado a vida dela. Eu ainda tentei fazer o que um adulto faria: imprimir planilhas. Sentei com orçamento mensal, coluna de dívida, gasto fixo, entrada real, parcela possível, data de retorno, papel de verdade, tinta da minha impressora. Números que não gritavam nem mentiam. Espalhei tudo na mesa da cozinha do Brandon numa tarde de domingo. Se vocês quiserem, eu posso ajudar a organizar isso. Organizar o quê? O dinheiro de vocês. Meu Deus. Lá vem. Não é crítica. É só pra gente ver o que entra, o que sai e o que dá para cortar. A gente já sabe no que gasta. Então me explica por que todo mês vira emergência. Nate, esse tom. Não é tom, é planilha. Professor. Lia, não. Não, porque é isso mesmo. Você chega com tabela, coluna, caneta e acha que resolveu a vida dos outros. Ninguém resolve nada se continuar gastando como se o dinheiro aparecesse sozinho. Você está sendo condescendente. Eu estou tentando ajudar. Não. Você está fazendo a gente se sentir pequeno. Os números não fazem ninguém se sentir pequeno. Eles só mostram o tamanho do problema. Viu? Exatamente esse tipo de coisa. Naquela casa, número virava crueldade no minuto em que parava de servir de desculpa. O grupo da família era pior porque cabia no bolso. 23 pessoas, foto de bebê, receita de sobremesa, figurinha sobre gratidão, vídeo de pastor, meme sobre o tempo de Deus. E, cedo ou tarde, vinha o pedido. Ficamos apertados este mês.
Só até cair o pagamento. É literalmente temporário. Quanto? 2.000 Resolverium. 2.000 eu não consigo agora. Uau! Só isso? Uau! Uma palavra. Sem ponto. Sem explicação. Sem mais nada. E o grupo morria na mesma hora. Ninguém mandava figurinha. Ninguém mandava coração. Ninguém dizia calma. Ficava só aquela palavra sentada na tela, me olhando de volta. Eu voltava para o consultório e tentava me concentrar na ficha do próximo paciente enquanto o celular parecia mais pesado no bolso. Durante anos, eu me disse que aquilo não era manipulação. Era. Na primavera passada, Lia pediu $5.000. Não foi pedido jogado no ar. Ela mandou um PDF. PDF mesmo. Título, setas, bullet point, previsão e uma seção inteira com a palavra sinergia escrita como se isso pagasse conta. Eu deixei tudo claro. É ponte de caixa. Assim que o contrato fechar, volta. Se a gente não passar por este mês, complica feio. Complica como? Despejo. Você é a única opção real que eles têm. 5.000 é muito dinheiro. É investimento na sobrevivência. Não fala assim comigo. Nate, eu sei como isso soa. Eu também não queria estar te pedindo isso. Só que eu não tenho outra saída agora. Você sempre fala como se fosse a última vez. Então vai deixar seu irmão cair. Não faz isso. Estou perguntando. Não, você está me empurrando. Porque você sabe que consegue. Meu pai estava ali, sentado, quieto, como sempre. Eu fiz a transferência. Quase um mês depois, Lia postou uma foto em frente a um SUV de luxo alugado. Filtro quente, sorriso de vitória. Legenda sobre correria, disciplina e a grind nunca parar. Eu fiquei olhando para a foto por um minuto inteiro, tentando entender se ela realmente achava que eu era burro ou se já tinha se acostumado tanto a me usar que nem fazia mais esforço para esconder. No fim, as duas coisas me pareceram possíveis. Foi a primeira vez que eu me senti idiota de um jeito que não só machuca, queima. Em maio, eu comecei a dizer não em pedaços menores. Esta semana não dá. A folha está apertada. Essa eu não consigo cobrir, agora não. A cada não, eles ficavam menos simpáticos. Você está egoísta. Nossa, como você anda frágil. Uma tia que eu quase não vejo ligou para a clínica no meio da tarde. Eu atendi achando que era paciente. Clínica do Dr. Nate, boa tarde. A voz dela veio doce, daquele jeito que já nasce falsa. Ela nem perguntou como eu estava. Só disse que tinha ouvido umas coisas e queria saber se eu ainda fazia aquela coisa de coluna. Eu fiquei olhando para a parede depois da ligação terminar, com o telefone ainda na mão. Aí veio o dia de ação de graças. Minha mãe resolveu me fazer de exemplo na frente de todo mundo. Depois que eu saí da casa do Brandon naquela noite, eu fui para o apartamento, sentei na cozinha escura e deixei o grupo explodir sem tocar no celular. A tela vibrava sobre a mesa de madeira, zumbido longo, depois silêncio, depois zumbido de novo. Parecia um bicho preso debaixo de vidro. E eu não abri nada. Às 2h13 da manhã, eu levantei. Abri o arquivo de metal. Puxei, extrato bancário, comprovante de transferência, captura de Venmo, recibo dobrado, papel guardado no impulso, a planilha. Liguei a impressora. O barulho do papel puxando no silêncio da cozinha parecia mais alto do que devia. Folha atrás de folha. Eu ainda estava de casaco. O café que eu tinha esquecido na bancada já estava frio quando eu sentei. Comecei a separar tudo na mesa. Brandon, Carol. Sem retorno. Coroa dentária da minha mãe. Sem retorno. Hipoteca emergenciou sexta-feira à tarde. Ligação no meu horário de almoço dizendo que o banco ia mandar aviso. Retorno parcial de $300. Menos do que eu tinha perdido de tempo, taxa e paz. Imposto da propriedade. Paguei para impedir penhora. Eletrodomésticos. Comprados por mim. Depois resumidos em conversa de família como Nate ajudou um pouco. Em certo ponto, meu dedo parou no extrato do cartão da clínica. Tinha duas cobranças que eu não tinha notado na época. Uma de 190 e poucos. Outra de 90. Nenhuma explicação, nenhum recibo, nenhuma mensagem. Só o valor saindo. Eu puxei o marca-texto e passei por cima das duas até o amarelo quase rasgar o papel. No topo da pilha, com caneta preta grossa, eu escrevi: Total documentado. $72.480. Sem mercado, sem gasolina, sem presente de aniversário para sobrinho e sobrinha. Sem umas pequenas coisas que somem na memória dos outros e ficam no extrato de quem pagou. Só o que eu podia provar. Às 3h41 da manhã, a mesa da minha cozinha estava coberta de papel. Marca texto aberto, clipe torto, caneca fria e 5 anos da minha vida espalhados em ordem cronológica. E eu peguei o celular, abri o aplicativo de notas e escrevi: Eu amo vocês. Acabei de ser o banco de vocês. Fiquei olhando para a frase em silêncio. Não era bonita, não era elegante. Era só verdade.
O amanhecer veio cinza, liso, sem decidir se queria chover ou só ficar feio. Eu devo ter dormido umas 3 horas, e mal isso. Quando eu quase apagava, alguma coisa subia de novo. Uma data vazia na planilha. A foto do SUV. A cara da minha mãe dizendo hobby de estalar ossos sem piscar. O despertador tocou. Eu desliguei no primeiro zumbido. Fiz café forte demais. Tomei sem sentir gosto. Me vesti. Organizei tudo numa pasta. E fiquei sentado à mesa por mais alguns minutos antes de sair. Eu não estava nervoso. Já tinha passado dessa parte. Quando a gente finalmente decide largar um peso, o corpo não treme, só fica cansado. O bairro do Brandon parecia mais triste de manhã. As decorações da noite anterior já estavam cedendo. Abóbora de plástico torta no gramado. Balão meio vazio no corrimão. Papel alumínio e prato descartável enfiados em saco de lixo na calçada, como se a casa inteira quisesse fingir que a noite anterior não tinha acontecido. Eu bati na porta. Estava destrancada. Lia estava no sofá, enrolada num cobertor, rolando a tela do celular com o polegar. Brandon estava em pé diante da geladeira aberta, braços frouxos ao lado do corpo, olhando para dentro como se a resposta para a vida dele pudesse aparecer atrás do leite. Minha mãe já estava lá. Quando me viu, cruzou os braços no mesmo instante. Ah, ótimo. Ele caiu na real. Eu não respondi. Entrei. Passei por ela. Passei pelo Brandon. Passei pela Lia. Ninguém perguntou o que tinha na pasta. Acho que, por um segundo, os três sentiram o peso antes mesmo de ver. E eu puxei a pilha de dentro. E deixei tudo cair sobre a mesa da cozinha. O som foi seco. Ninguém falou nada. Pela primeira vez em 5 anos, o peso não estava comigo.